Olá, esse aqui é o motivo que nós vamos pintar. Essas flores de Natal nós vamos estar usando o vermelho púrpura, o vinho e o vermelho vivo, tá? Eu começo colocando o vinho nas partes de baixo das pétalas e vou completando com o vermelho púrpura. Para falar a verdade, nessas folhas que estão por baixo, nós não vamos estar usando muito o vermelho vivo, só se for necessário alguma área assim que for maior, entendeu? E nas pontinhas eu tô colocando o vinho também. Vocês podem observar que ela ficou mais escurinha, como se ela estivesse para baixo. Então, entre uma pétala e outra, eu vou estar colocando o vinho, porque ela está toda por baixo, né? Vocês observam que essa flor de Natal, elas são assim, como se fosse por camadas. Então, tem entre uma pétala e outra, sempre vai existir uma menorzinha por baixo. Então, você começa com a tinta mais escura, que é o nosso vinho, e depois você coloca assim, puxando para o meio, que é onde tem aquele risquinho, e vai completando com púrpura, e nas pontinhas coloca o vinho, tá? Vocês vão observar que eu vou trabalhando isso durante todas as camadas, né, da pétala. Olha só. A gente coloca, principalmente se tiver por baixo, se tiver muito elemento por cima, a gente coloca mais vinho do que vermelho púrpura, tá? E vai completando com o púrpura. E deixando essas áreas que estão cobertas bem mais escura do que onde tá livre, tá bom? Olha só, essa aqui já tá por cima, então a gente coloca o vinho só onde ela tá por baixo e no centro. Essa aqui ela tá quase toda coberta também, porque tem uma folha por cima. A gente contorna a folha e puxa essa tinta pra dentro, né? E não deixa, aliás, deixa o espaço do púrpura para ficar, não deixando assim marcado, mas deixando assim manchadinho para poder entrar com a outra tinta e elas integrarem bem, tá? Uma sumir dentro da outra. Aonde ela estiver por cima, lógico, a gente vai estar colocando o vermelho mais claro, que é o vermelho vivo. Eu trabalho sempre assim, com 3 cores, uma de base, que é a intermediária, ela sempre vai ser um tom entre a sombra e a luz. E nas minhas luzes, dificilmente a gente vai encontrar o branco, tá? Sempre vai ser na mesma gama de cores, a gente vai dar continuidade. O púrpura, o vermelho púrpura, ele é o nosso intermediário aqui. Então, vamos ter o vinho, que é a sombra, e o vermelho vivo, que é a nossa luz. Olha só, eu tô colocando aqui o púrpura e depois eu vou vir com o vermelho vivo, porque eu tô achando que ela tá meio, não tão assim, dividida com a pétala que tá por baixo. Então, coloco o vinho aqui no meio e essa pétala está meia torcidinha, eu vou colocar o movimento do pincel conforme ela está desenhada. Então, vai ter essa curvatura, fazendo com que ela fique torcida, dando essa impressão que ela está realmente torcida. Você vê assim que ela quase sobressai do tecido, né? Aí eu coloco o vermelho vivo nessa área que está por cima e deixo ela bem clarinha mesmo, deixando só o contorno do vinho no centro, tá? Aqui ela tá meia curvadinha, então olha só, tem esses relevos em algumas partes, porque essas pétalas, elas não são totalmente certinhas, tá? E a gente coloca mais vermelho vivo, que é para dar essa divisão, mostrar que essa pétala tá por cima da outra. Vamos demarcar bem essas áreas aqui, deixando bem clara mesmo, tá? Colocando um pouquinho mais de vinho aqui no centro, para mostrar bem essa divisão dela.
Essa área do centro, a gente vai, no miolinho, a gente vai deixar ela totalmente escura com o vinho e vai trabalhar depois o miolo, tá? Colocando aquelas, como se fosse uma sementinha, o centro os pólen, o pólen, né? Na verdade, o pólen dela, a gente vai trabalhar depois, tá? Então, colocando o vinho no centro e puxando de fora para dentro, ou de dentro para fora, mas sempre em um lado só e deixando uma área branca, que é para a gente estar deixando um pouco mais claro. Olha só, eu venho com o vinho de lá da ponta e não chego até o final, por quê? Eu tenho aqui essa pétala que está por baixo, então eu vou deixar ela um pouco mais clara nessa área, mostrar que ela está por cima, deixando uma divisão mesmo, tá? Olha só. E vocês observem que ela tem uma dobrinha, então eu já preenchi por baixo da dobrinha de vinho. E aqui, olha, no contorno eu vou passar um pouco do púrpura para mostrar que ela tá por trás, então vai ficar um pouquinho mais escura. Aí eu venho depois com vermelho vivo para mostrar que ela tá por cima, então ela tem que ficar um pouquinho mais clara, tá? Lógico que depois eu vou vir retocando mais um pouco, porque vocês podem observar que não ficou bem dividida essa área da dobrinha. E aqui eu tô marcando essa última pétala com o vermelho púrpura e depois eu vou vir com o vinho por cima, deixando bem escurinho somente esse centro dela. Aqui eu já tô preenchendo com o vinho todo o centro, que é onde a gente vai colocar nossas sementinhas, né, o pólen. E vou estar completando com o vermelho púrpura essa área, deixando um pedacinho livre para colocar o vermelho vivo, deixando dividida. Olha só. Aí eu venho colocando o púrpura nessa área e depois eu venho com o vermelho vivo, tá? Deu um toquezinho ali de vermelho vivo, mas eu vou estar realçando ainda essa parte daquela dobra lá da pétala que a gente terminou. Tô colocando vermelho vivo dentro e aqui eu vou completar com um pouco do vinho. E aqui eu vou entrar com um pouco de púrpura para misturar uma tinta na outra e não ficar nenhuma divisão, tá? Desmancho bem, sempre desmanchando bem a tinta. Coloco o vinho no centro e desmancho. A gente também vai fazer essa folha. Vou estar mostrando para vocês como é que faz a folha. E logo depois eu vou estar mostrando para vocês como faz as sementinhas, no caso o pólen, o miolinho da flor, tá? Enquanto isso eu vou retocando aqui algumas áreas onde eu achar que tá precisando. A gente vem agora, vamos usar o verde pântano nessa folha para fazer a área de sombra. E nessas folhas a gente vai usar somente duas cores, tá? O verde pântano e eu vou estar usando o verde menta, mas você pode estar usando o verde que você tiver aí, tá? Não precisa ser o verde pântano e o verde menta. Você pode estar vindo com o verde pinheiro e, sei lá, o verde musgo para fazer a luz e a sombra. Não necessariamente precisa ser as mesmas cores. E se vocês observarem, olha só como é trabalhada essa folha. Ela não vai ser igualmente as folhas que a gente sempre trabalha, como as folhas de rosas, né? Você vai colocar, a divisão é a mesma, tá? Só que ela é quase reta, essas linhas dela. Ela assim só dá uma leve diagonal, né? Ela entra bem de leve a diagonal, tá? E a gente deixa assim bem riscadinho, olha.
coloquei, como sempre faço, divido a folha em 4 partes, né? Trabalho uma luz e sombra e ao outro lado sombra e luz, tá bom? Eu acho que vocês me entenderam. Eu vou pintando essa parte do meio, centralizando bem o verde pântano, mostrando, deixando bem marcado esse centro, tá? E aí vocês viram que já fica como se fosse uma luz. A gente está usando o pincel número 0 com o verde pântano, fazendo esses espinhozinhos que essas folhas têm. E assim, não faço contorno, é só para marcar mesmo e consertar alguma coisa, tá? Eu vou marcar bem essa linha do centro e já puxo o cabinho dela. Olha, deixo mais grossinho um pouquinho. E aí eu vou marcar essa nervura que tem no centro da folha. Sempre assim, ó. Você não vai colocar uma na direção da outra, dá um espaçozinho entre uma e outra, tá? Do lado oposto. E aí está a nossa folha, bem marcadinha. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço o miolo. Olha, eu tô com um amarelo ouro, eu vou dando assim, como se fosse aquelas pétalas de hortênsia, miosote, a gente puxa para dentro. Eu vou fazer um semicírculo, porque se vocês observarem, essa minha flor central, ela é a maior. Então, tem essa pétala que ela tá por cima, então eu não chego em cima dela, é só em cima das outras, tá? Coloca assim umas bolinhas e aonde der para eu entrar mais, eu vou entrando. Tem gente que faz com o cabo do pincel, né? E faz colorido também, de verde, vermelho, amarelo. Eu prefiro fazer só de uma cor, amarelinho, para mim já é o suficiente, tá? E também dependendo da cor da flor que você escolha. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que faz aquelas frutinhas que eu senti falta. Geralmente flores de Natal, ela vem com essas frutinhas, né? Então eu vou colocar aqui, ó, as mesmas cores que eu usei nas flores. O vermelho e o púrpura, que é a nossa base, eu tô pintando. Vou fazer essas bolinhas, vou fazer de 3 tipos, vou mostrando para vocês de 3 formas que pode ser feita, tá? Olha só, fiz 3 ali, agora eu vou fazer mais umas aqui, sempre com vermelho e púrpura, tá? Que é a nossa cor de base. Vou fazer uma pequenininha. Olha só, não tem segredo. O único segredo que tem para fazer essas bolinhas, olha só como eu contorno o pincel. É isso. É tinta pro lado de fora e você vai torcendo o pincel, fazendo o círculo, tá? Se não conseguir dar a volta de 360 graus, você faz assim, 180 para um lado e vira o pincel pro outro lado e faz mais 180 que completa. Entenderam? É assim. A gente também vai estar escurecendo a parte de baixo com o vinho, que também foi das nossas flores, e a parte de cima a gente coloca um pouquinho do vermelho vivo, que é a nossa luz, tá? É só para clarear um pouquinho e mostrar a parte de cima e a parte de baixo, tá? Também vamos fazer os cabinhos delas, que elas ficam seguras no cabinho, lógico, ela não ficar solta, com o pincel 0 e o verde pântano, tá? Olha só, eu puxo até a primeira bolinha, que é a nossa frutinha, e depois até a segunda, emendando o galho, e depois eu puxo da primeira para a terceira. E eu atravesso esses galhinhos nela, porque elas ficam presas mesmo pelo meio dos galhos, viu? Vamos continuar aqui. Eu vou estar colocando agora mais um pouco. Vou aumentar mais um pouquinho essas bolinhas, porque eu tô achando ela muito pequenininha. Olha só, com vermelho púrpura ainda, tá, gente? Olha, como eu falei pra vocês. Pincel arredondando. Vou colocar mais 3 aqui. E essa eu vou fazer de forma diferente dessas outras. Eu vou fazer elas juntas. Observe que a gente sempre encontra nos riscos, é uma opção para vocês, se vocês forem pintar outro risco, tá? E geralmente é assim, ó, você vai encontrar algumas que são todas juntas. Então, aqui eu vou colocar só 3, mas pode vir até mais.
eu faço as bolinhas todas juntas, emendadinhas, e depois eu vou separar com a nossa sombra, que é o púrpura, e com a nossa luz, que é o vermelho vivo, tá? Olha só. Eu faço as 3 bolinhas, tá parecendo a carinha do Mickey, né? As 2 orelhas. E aí a gente vai deixando elas bem contornadas, fazendo bem o contorno. E depois a gente vem agora demarcando, olha só. A gente vai definir quem tá por cima e quem tá por baixo. Olha, essa última aqui tá por baixo. E agora eu vou puxar um pouquinho por meio dessa outra que tá por baixo também. Aqui por cima eu vou colocar só um pouquinho de sombra nessa que tá por cima de todas e deixar o meio mais clarinho depois, tá? Olha só, conserta onde tiver que consertar. Agora eu vou colocar aqui um pouco de luz. Olha, se vocês observarem, é sempre onde não está o vinho. A gente coloca o vermelho vivo, tá? Depois a gente conserta onde precisa. Eu vou dar mais uma ajeitada nessa daqui, ó. Vermelho vivo. Aliás, o vinho. E só para dar uma sombrazinha mesmo, só de leve. Com vermelho vivo, a gente vai colocar um pouco de luz na parte de cima. Olha. Tá? E depois a gente vai pegar o pincel filete número 0 e vai colocar aqui os galinhos delas com verde panto. Olha só, ele sempre atravessa, foi o que eu falei pra vocês, sempre atravessa o galinho no meio dessas bolinhas, dessas frutinhas. Aqui eu vou colocar como se fosse uma bifurcação, não é isso que fala? Né? Dos galinhos aqui pegando as frutinhas. E vou atravessar, aqui eu vou fazer outra. E puxar um galinho bem aqui, que é a continuação do outro. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem, tá? Vou estar colocando aqui uma luz. Olha, só uma gotinha de nada de branco, tá? Só para dar um brilhozinho. E aqui, aqui e aqui. Então, é isso. Então, deixe seu like, compartilhe. Um beijo para até a próxima. O resultado final é esse. O fundinho com verde folha. Um beijo para todos. E lembrando que o risco não é meu.